Nesse vídeo, nós vamos fazer uma análise com base nas informações que temos sobre o desabamento que ocorreu no dia 13 agora de fevereiro, na Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, já ativa o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Semanalmente tem vídeo aqui, então se inscreve e também já curte aqui o vídeo. Muitas pessoas viram essa imagem e começaram a falar: ah, mas aqui eu não estou conseguindo ver nenhuma barra de aço, aqui eu não estou conseguindo ver nem concreto, não estou conseguindo ver como que essa edificação pode ficar de pé se eu não tenho barra de aço, se eu não tenho pilar, o que está acontecendo? Vamos lá, de fato a gente não consegue ver as barras de aço, tá? Ou seja, possivelmente eu não tenho viga nem pilar, a edificação tem algumas imagens que a gente consegue ver que não tem isso, eu vou até mostrar aqui para vocês, mas eu consigo construir uma edificação sem esse tipo de sistema, tá? Sem pilar, sem a tradicional, as quatro barras de aço ali e a concretagem, a gente consegue fazer esse tipo essa edificação sem esse tipo de sistema, tá? O sistema convencional que você provavelmente está acostumado a verificar, a trabalhar e acostumado a ver, é o sistema em concreto armado que é muito utilizado aqui no Brasil, que é o sistema que tem o pilar, tem viga, tem laje, nós temos a fundação. Esse é o sistema estrutural em concreto armado. A estrutura é pilar, viga, laje. E aí eu tenho meu elemento de fundação também, que manda as cargas lá para o solo. Mas eu também tenho outro tipo de sistema que está sendo muito utilizado aqui no Brasil, que é o sistema em alvenaria estrutural. É um sistema em concreto armado, pilar, viga e laje. A alvenaria ela está ali apenas para fechar, para vedar, né? Certo? Separar os ambientes e tal. Em alvenaria estrutural, não. Em alvenaria estrutural, a alvenaria, a parede, ela é responsável em receber essas cargas estruturais. Por isso que durante a execução, nós temos que tomar muito cuidado em dobro em relação à execução dessas alvenarias. Ou seja, essa edificação que desmoronou era em alvenaria estrutural. Nossa, então quer dizer que a alvenaria estrutural é muito perigosa, pode acabar acontecendo acidentes. Não, nós temos diversas edificações que são alvenaria estrutural. Eu tenho edificação com 15 pavimentos feitas em alvenaria estrutural, então estão muito bem conservadas e muito bem executadas. O problema aqui não é o sistema construtivo. O problema aqui pode ser projeto ou execução. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês aqui que tá claro que a gente tem um problema de execução, tá? Ou seja, não é um problema do sistema construtivo. O sistema alvenaria estrutural é um sistema mais rápido e é um sistema que funciona muito bem. Outro ponto que a gente consegue ver com base nessa imagem: bloco cerâmico. O bloco cerâmico em alvenaria estrutural, muitas pessoas questionaram isso, mas eu posso utilizar o bloco cerâmico em alvenaria estrutural? Depende da resistência desse bloco. Para começar, em alvenaria estrutural, preciso utilizar não bloco de vedação, seria bloco estrutural, tá? E eu tenho blocos cerâmicos estruturais que possuem a mesma resistência à compressão do bloco de concreto. Ou seja, eu posso de fato utilizar bloco cerâmico estrutural, mas precisa ser estrutural, tá? No projeto é apresentado aí a resistência à compressão que esse bloco precisa ter, tá? Então não é um erro de material, não é um erro de utilizar um bloco cerâmico, visto que eu posso de fato utilizar esse tipo de bloco, a não ser que esse bloco aqui ele não seja um bloco estrutural, seja um bloco cerâmico de vedação, aí está completamente errado. Um bloco cerâmico de vedação, ela não vai ter resistência de um bloco cerâmico estrutural. Então não posso utilizar a alvenaria estrutural, tá? Mas existe sim blocos cerâmicos estruturais, que a gente pode utilizar a alvenaria estrutural completamente. Legal? Então esse é o primeiro comentário. Aqui eu tenho algumas imagens do que aconteceu. Existe algumas imagens no Google que mostra que esse terreno ele era com bastante declividade aqui para trás, tá? É complicado de fato construir aqui
nessa região, tá? E aqui eu tem até subsolo, então o problema é ainda maior. Muito importante a gente verificar a edificação no período que ela estava construída, tá? Essa edificação ela estava parada. Primeiro falaram que foi embargada a obra, mas depois a prefeitura falou que não. Enfim, talvez a prefeitura tenha falado só para tirar o dela da reta, né? Mas o importante é que essa obra não tinha ninguém trabalhando nela, apenas o vigilante que acabou se machucando. Verificando essa obra, a gente vê que eu tenho aqui nessa edificação, depois você vai ver que ela foi projetada para ter subsolo, mas eu tenho térreo, um pavimento, dois, três, quatro, cinco, seis pavimentos. Na verdade, foi verificado que ela tinha 8 pavimentos. Não sei se essa foto é mais antiga, tá? Mas ela estava sendo executada já com 8 pavimentos. Então, esse é um ponto importante que você precisa lembrar, tá? Então, é uma edificação, é alvenaria estrutural, tá? Com bastante janela e tal. Aliás, no projeto estrutural, a gente precisa considerar até essa abertura de vão das esquadrias, vão de porta, vão de janela. Por quê? Porque no momento que você tira uma área, você abre um vão em uma alvenaria estrutural, você está tirando uma área estrutural, tá? Por isso que a gente precisa considerar em projeto. Por isso que quando você termina uma obra, você entrega a obra, você não pode sair fazendo vão em alvenaria estrutural, tirando parede, abrindo vão aí para passagem, não, porque você está tirando uma área que tem uma resistência estrutural. Então isso não pode. Por isso que essas janelas elas precisam estarem sendo consideradas no projeto estrutural. Outro ponto que eu vou chamar a atenção aqui é em relação à falta de excentricidade, a falta de nivelamento aqui, né, das janelas. Em alvenaria estrutural, a gente preza muito durante a execução para que tudo esteja com a excentricidade correta, no nivelamento correto e a parede no prumo. Por quê? Porque a parede é simplesmente um elemento estrutural. O mesmo cuidado que eu preciso ter na execução de um pilar, de uma viga, eu preciso ter no cuidado de uma alvenaria estrutural. Mesmo sendo um processo mais rápido, é por isso que muito construtor acaba até utilizando esse tipo de sistema, é um sistema que eu preciso ter 10 vezes mais de cuidado na execução da alvenaria. E aqui está faltando o nivelamento das janelas. Tem até janela torta aqui. Essa aqui está fora de nível, se você for verificar, tá? Mas esse é um ponto importante para se ver, legal? Aqui eu tenho um quadro de áreas que foi apresentada para a prefeitura para conseguir o alvará de construção, tá? O que a gente consegue verificar aqui? Que essa edificação, ela era considerada com o subsolo, térreo, primeiro pavimento e segundo pavimento, sendo que o térreo, primeiro e segundo pavimentos são pavimentos que deveriam ter, vou falar terão, mas não sei se vai ter mais, que teriam apartamentos, tá? O térreo ia ter apartamento, primeiro pavimento ia ter apartamento, segundo pavimento também ia ter apartamento, legal? Ou seja, foi dimensionado, o projeto inicial era para ter então 3 pavimentos, térreo mais 2, tá? E mais o subsolo. Térreo mais 2. Se você for verificar a imagem que eu acabei de mostrar para vocês, aí a gente tem 6, 7 pavimentos. Eu tinha bem mais pavimentos do que era planejado aqui, tá? Ia ter só mais 3 pavimentos, aí eu estava com 8 pavimentos, ou seja, eu mais que dobrei a quantidade de pavimentos nessa situação. Se a gente for considerar aí um coeficiente de 2, seria um coeficiente de segurança. Nós adicionamos esse coeficiente, tá? Esse coeficiente de segurança, que a gente considera como se ele fosse uma folga, é uma folga que nós não queremos utilizar. Portanto, se for dimensionado para 3 pavimentos, eu considero ali um coeficiente de 2, eu poderia executar até 6 pavimentos. Não é que eu poderia, eu teria uma folga até 6 pavimentos. Só que naquele caso, até passou do coeficiente de segurança de 2. Eu tenho aí 8 pavimentos. Ou seja, passei até dessa folga que eu não quero utilizar. Eles acabaram utilizando. E aí foi até por isso que a obra, a início ali da notícia, ela estava embargada. Mas eu não
parece que a prefeitura falou que não depois. Enfim, então esse é outro ponto da situação, tá? Se eu tenho alvenaria que foi dimensionada em projeto, espero, para suportar aí uns 2 pavimentos, 3 pavimentos, tá? Se eu coloquei 8, eu criei uma sobrecarga gigante nessa alvenaria, ela não vai suportar, mas nem ferrando, não tem como. E as minhas fundações também, se eu dimensionei para 3 pavimentos, vou considerar a adição de 8 pavimentos, elas não vão suportar. O que acontece na maioria das vezes, isso eu já passei também, uma edificação ela foi projetada aí, vamos supor, para 10 pavimentos, e durante a obra foi verificado que é mais interessante ou por algum motivo vai ser executado com 4, 3 pavimentos, ou seja, eu vou ter uma infraestrutura, uma estrutura também mais robusta que suportaria um pouco mais de pavimentos, mas aí a gente diminuiu a quantidade de pavimentos. Nesse caso é o contrário. Eu tenho um dimensionamento para 3 e coloquei aí 8 pavimentos. Então esse é outro ponto a considerar. Esse vídeo foi gravado durante a obra. A moça fala em relação à edificação, a não ter pilar e nem viga, tá? Isso eu, como já comentei com vocês, a gente pode sim. Nós conseguimos sim executar uma edificação sem pilar e nem viga de maneira natural, tá? Até muita construtora estão adotando esse sistema. No caso seria uma alvenaria estrutural. Mas eu preciso primeiro o quê? Que isso seja projetado. Ou seja, vamos supor, eu não sei dessa informação, mas vamos supor que está sendo feito em alvenaria estrutural essa edificação. No entanto, era para ser em concreto armado, ou seja, eu precisava de pilar, precisava de viga aqui. Eu vou sobrecarregar a viga que tem aqui embaixo, uma viga baldrame ou um radier ou uma laje que está ali embaixo. Ela vai ter toda uma sobrecarga de uma alvenaria de 8 pavimentos, de 6 pavimentos. Ela não vai suportar também, ela vai entrar em colapso, tá? Isso pode acontecer também. Se eu tenho uma edificação mal executada, que é esse caso aqui, está claramente mal executado. Olhando para essa obra, eu já sei que a construção está horrível. Mas se ela foi mal executada e essa interligação, essa distribuição das cargas, elas param ali no térreo e não conseguem chegar, por exemplo, à fundação ou no meio da edificação, também entra em colapso, tá? Outro ponto que eu queria falar para vocês é em relação às juntas de assentamento. No encontro dos blocos, tá? Tanto da parte de baixo, da parte de cima, a lateral, a gente tem a junta de assentamento que a gente adiciona a argamassa de assentamento ali. Aqui eu tenho algumas falhas em relação a essa junta. No caso, tenho alguns pontos que estão até sem argamassa. A argamassa, ela, em alvenaria estrutural, ela tem alguns pontos importantes, algumas responsabilidades importantes aqui. Primeiro ela vai suportar a movimentação que tem esse elemento estrutural. O segundo ela vai ajudar na distribuição dessas cargas, tá? Então, se eu tiver algum ponto com falha, a gente vai ter dificuldade nessa distribuição das cargas para um pavimento de baixo, pavimento lateral, por exemplo. E também já foi comprovado, alguns estudos já foram feitos, que erros ou falta da junta de assentamento, tá? Corresponde aí a uma perda de 20% da resistência da alvenaria estrutural. Ou seja, se eu tenho alguns erros, a gente perde aí 20% da resistência autoportante da minha alvenaria. Então, a junta de assentamento ela é muito importante. Aqui eu tenho diversos erros. Outro ponto também, eu não consegui entender porque não segue aqui uma linha reta em relação às aberturas. Ó. Ela vem aqui, depois aumenta, depois diminui. A alvenaria estrutural ela precisa ser... O que tiver em cima precisa estar embaixo. É igual um pilar. Se eu for colocar um pilar aqui, esse pilar tem que começar aqui embaixo e lá em cima, sem mudança de direção. A alvenaria estrutural, mesma coisa. Começou de um jeito aqui embaixo, ela precisa ir do mesmo jeito aqui em cima. Aqui no caso não, abriram de um jeito, fecharam e abriram. Aqui a gente tem uma falta de um erro de nivelamento aqui também nas janelas, tá? Não sei se isso foi considerado. Olhando para essa obra é como se o construtor fosse lá e começou a fazer algumas alvenarias ali, como se fosse alvenaria de vedação, um bloco em cima do outro, um bloco em cima do outro,
sem amarração, aqui do lado eu preciso ter aço, eu preciso de grauteamento aqui nos cantos, pontos que tem aí uma tensão maior, eu preciso de verga, eu preciso de contraverga, que não tem nada disso, então eu tenho alguns problemas só olhando para esse vídeo aqui, pontos que nós não temos essa informação, mas que são pontos de construtivos, tá? Seria interessante também verificar o projeto e se tem projeto para a gente ter uma certeza, um embasamento maior. E o vídeo é esse, espero que você tenha gostado. Deixe aqui o seu comentário, o que você achou desse caso, qual é a sua opinião, que a gente está lendo tudo, a gente já conversa e já debate sobre isso. Eu espero no próximo vídeo, na semana que vem. Até a próxima. Tchau.